Oi, a paz do Senhor para todos. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Pessoas que Deus chamou, homens que Deus chamou com um propósito, que Deus chamou para levar o Evangelho, levar a sua palavra, para fazer uma grande obra, porque Deus, ele trabalha muito, na vida do ser humano, mas ele trabalha em companhia, em acordo com alguém. Mas Deus, ele trabalha juntamente com alguém, ele quer parceria com alguém. Deus, ele trabalha sim na vida do ser humano, mas muitas e muitas vezes ele precisa de homens e de mulheres para serem usados, se deixarem ser usados por ele, para que ele possa cumprir um propósito. Quero falar para vocês sobre Moisés, Eu creio que todos vocês conhecem a história de Moisés. Moisés, ele foi um grande homem, Ele tirou o povo do Egito, o povo que estava em escravidão. Deus tirou eles dali com mão forte, com braço estendido, mas ele precisou de alguém para se deixar ser usado por ele, para que assim ele pudesse cumprir o seu propósito. Vamos ver Êxodo capítulo 4, que no versículo 10 fala assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Louvado seja Deus. Então vemos aqui qual foi a resposta, a primeira resposta de Moisés ao Senhor. Ele olhou para suas limitações, para suas dificuldades, e ele não se sentiu capacitado diante daquela obra. Mas se você continuar lendo a história, você vê que Moisés foi sim, Porque Deus falou: Eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. E assim aconteceu. Ele foi, porque quando Deus tem um projeto na vida do ser humano, ainda que ele se sinta pequeno, ainda que ele se sinta incapaz, mas Deus vai preparando tudo para que a promessa se cumpra, para que ele aceite, ele entenda o chamado de Deus. Vamos lá falar sobre outro grande homem de Deus, também foi chamado pelo Senhor para é conhecido como o profeta messiânico, um profeta que falou muito sobre o nascimento, sobre a vida de Jesus, O profeta Isaías. Ele também foi outro escolhido. Antes de ser escolhido, ele não tinha noção do que Deus iria fazer na vida dele através dele. Mas no capítulo 6 de Isaías, aqui onde o título fala: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Então, querido, quem te escolhe é o Senhor. É Deus quem te escolhe, é Deus quem te capacita. Não temas, porque Deus é contigo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu estou aqui gravando esse vídeo para falar de Jesus, para falar do amor de Deus para a sua vida. E testemunhar que Deus, ele também me escolheu. E como esses homens e muitas mulheres de Deus que Deus usa, se sentem pequenos, se sentem incapacitados, mas acreditam e vivem o milagre de Deus nas suas vidas. Aqui Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Então, capítulo 6, versículo 5 diz: Então disse eu: Ai de mim que eu vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tiraram do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que maravilha, amados? No início, quando Deus começou a falar com ele disse: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Mas depois que Deus falou com ele, que Deus tratou com ele, que o serafim voou para ele e tocou a sua boca e tirou a iniquidade da sua língua, da sua boca, Ele foi transformado ali pelo poder de Deus. Naquele dia ele viu a glória do Senhor encher aquela casa e ele foi tocado e a vida dele foi transformada
assim de uma maneira graciosa, de uma maneira gloriosa, que aqui no final, né, mas aqui na conversa de Isaías, de Deus com Isaías, de Isaías para com Deus, ele já diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, faça segundo o teu querer, faça segundo a tua vontade. Aqui ele já não olhou mais somente para a sua limitação, mas ele já olhou para si como um vaso, como alguém que vai se deixar ser usado por Deus e que Deus faça a vontade dele, faça como ele queira na sua vida. E assim Deus fez muito, né? Nós somos abençoados por causa de Isaías, porque Isaías deu lugar para Deus, porque Isaías se deixou ser usado. Então, as palavras do profeta Isaías, né, que Deus falou através dele, nos abençoam até hoje e continuará abençoando por muitas gerações, para você ver o quanto tem valor alguém se deixar ser usado por Deus, alguém não olhar para suas limitações físicas, para suas dificuldades, para sua pequenez, mas se entregar, mesmo sendo tudo isso, sendo pequeno, sendo limitado, mas se entregar de corpo, de alma, de coração, se entregar todo o seu ser nas mãos do Senhor, porque Ele pode transformar a sua vida e pode te usar poderosamente para alcançar muitas outras vidas através da sua vida. Vamos falar ainda rapidinho aqui, senão ficará muito longo esse vídeo, mas não posso deixar de falar sobre o profeta Jeremias, outro profeta escolhido por Deus para levar a palavra do Senhor, para profetizar. E aqui capítulo 1, versículo 4, diz assim: vê a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que põe as minhas palavras na tua boca. Que maravilha! Aqui foi outro profeta que teve as palavras do Senhor na sua boca e transmitem até hoje, né, muitos e muitos anos após, né, a morte de Jeremias. As palavras que Deus falou através dele falam poderosamente as nossas vidas até hoje. Foi alguém que marcou também a história. Alguém, né, a gente vê o nome de Jeremias aqui no título de um dos livros da Bíblia, como Isaías também. E ele, por ele mesmo, ele se sentiu pequeno, não se sentia capacitado, mas se deixou ser usado por Deus. Se deixe ser usado pelo Senhor. A mensagem que eu quero falar para a sua vida é: se deixe ser usado por Deus. Não olhe para as suas dificuldades, não olhe para a sua inferioridade que você possa achar, mas não se sinta assim. Se sinta alguém escolhido, alguém que Deus te chamou, e vá na fé, acreditando, porque Deus é contigo, e aonde Deus te enviar você irá, e o que Deus te mandar você irá falar. Eu já falei essa palavra na igreja, né? Um dia tive a oportunidade e falei, mas eu estou falando aqui porque eu sinto que Deus quer falar através dessa palavra para mais pessoas. Então, que Deus alcance a sua vida através dessa palavra, se deixe ser usado, mude uma história, mude a história de outras pessoas através da palavra do Senhor. Não é pela sua capacidade, mas é pela capacidade de Deus, pelo Espírito Santo que está na sua vida, e Deus vai te usar poderosamente. Pode acreditar. Ainda em Marcos, capítulo 7, versículo 31, fala da cura de um surdo e gago de Decápolis. Esse homem tinha duas grandes dificuldades. Ele era surdo e ele era gago. E ele tornando, e fala de Jesus, né? E ele tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo-lhe tocou na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente.
E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas quanto mais o proibia, quanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Então, amados, vocês verem aqui, né, nessa passagem, que Deus ele se importa com cada um. Deus se importa com a sua vida, Deus se importa com aquela dificuldade que você tem, e Deus ele quer tratar com você. Deus ele quer ir naquela dificuldade. A maior dificuldade desse homem é que ele era surdo e era gago, falava com muita dificuldade. Mas Deus chamou ele, né? Tirou ele de entre a multidão. Queria tratar apenas com ele. Naquele dia era um tratamento assim individual. Tirou ele de dentro da multidão e conversou com ele, libertou ele, né, daquela prisão na língua, os ouvidos, ele começou a ouvir perfeitamente e a falar perfeitamente para a glória do nome do Senhor Jesus. Que através dessa palavra os seus ouvidos sejam abertos para ouvir perfeitamente o que Deus quer falar ao seu coração, para ouvir perfeitamente o plano de Deus para a sua vida, e que a sua língua também venha a ser usada como foi usada a língua desses homens, né? A boca desses homens de Deus, de Moisés, de Isaías, de Jeremias, desse homem que era surdo e que era gago, ali em Decápolis. E a Bíblia fala aqui, né, que quanto mais Jesus falou que não era para contar a ninguém, né, sobre aquele milagre, mas tanto mais o divulgavam. Ele começou a divulgar o que Jesus tinha feito na vida dele. Comece a divulgar o que Jesus fez na sua vida, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Então não pense que você só é mais um, que você não será ouvido. Fale o que Deus colocar no teu coração, porque Deus irá te usar para falar com mais alguém. Deus irá te usar para alcançar outras vidas. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Fica com Deus, tudo de bom. Que Deus te use, que você seja um vaso nas mãos do Senhor.